Boa tarde, terceiro ano. Então a prof está aqui gravando, né, nossa aula do dia 15/9. Estamos na metade do mês de setembro. Meu Deus, como está passando rápido. Graças a Deus que esse ano termine logo, né? Que esse ano termine logo e a gente possa voltar às nossas vidas normais. E nós vamos começar pela nossa aula de história. E lá na nossa aula de história a gente sempre faz uma recapituladinha, né? A gente sempre busca alguma coisinha que já foi falada anteriormente, né? Então a gente está falando sobre os patrimônios históricos, sobre o que são, né, patrimônios históricos, são os locais, as estruturas, as casas, as moradias, os prédios, construídos há muito tempo atrás, e que nele a gente pode ver o tipo de... ver um pouquinho da história, né, um pouquinho de como era feitas as casas antigamente, né, como as coisas foram se modificando ao longo do tempo. E daí a gente entrou na parte de monumentos históricos, né, e daí a prof falou um pouquinho sobre que aqui na nossa cidade não existe um grande monumento histórico. Um grande, assim, não, esse monumento histórico é de conhecimento de todos. Mas a gente tem locais históricos, né? Um dos locais mais conhecidos da nossa cidade é a Igreja Matriz, que foi a segunda igreja construída dentro do nosso município. A prof sempre busca trazer para a nossa realidade por quê? Porque é mais fácil a gente entender, né? Não adianta a gente... É bom a gente ouvir a história do todo? É bom a gente ouvir a história do todo, né? No caso ali, nos monumentos históricos, a gente viu uma estátua que é do Zumbi dos Palmares. E quando a gente for estudar um pouquinho, né? Quando chegar na época de vocês estudarem um pouquinho sobre o Zumbi dos Palmares, vocês vão ver como foi rica e quão importante foi a história deles. E vocês já têm ouvido falar do nome deles, já é um ponto positivo. Então, as praças e suas histórias. A gente está na página de número 8, né? A página de número 8, ela traz um pouquinho sobre as praças, né? Então a gente já viu na unidade passada que antigamente as praças tinham uma função social muito importante, que era de as pessoas se reuniam para decidir o que eram as coisas sobre a cidade, para tomar uma decisão política, ou uma decisão social, ou até antigamente, num período bem antigo, lá na Idade Média, bem antigo, as decisões judiciais, né? Se a pessoa ia ser presa, se ia ser mandada pra masmorra, essas coisas todas, quando você vê um filme histórico, um filme medieval, eram decididos na praça, né? Era tudo feito à praça pública, porque era para todo o público que estivesse ali pudesse dar o seu parecer ou dar sua importância para isso. Hoje, as praças as praças são locais de recreação, para sentar, para passar o dia com a sua família. Tem parquinhos, a grande maioria das praças da nossa cidade, né? E conta um pouquinho da história de cada lugar. A gente tem uma praça muito conhecida, na verdade não chamamos de praça aqui na nossa cidade, né? Ali se chama o Parque Ecológico Alexandre Alessandro Wells, alguma coisa assim, eu não sei bem pronunciar o sobrenome da praça, que é o Parquinho Ecológico, que fica aqui no bairro São João. Então, é um parque que já tem, ele é uma estrutura, ele recebe bastante visita de moradores, e a gente tem na cidade várias praças. A nossa cidade tem vários lugares para recreação, né? Um dos lugares mais conhecidos que também tem uma praça é a Beira Rio nossa, né? Tem uma praça com toda uma estrutura para que as crianças e os adultos, né? Quem gosta se socializar e dessa forma. Devido à pandemia, né? As praças, esses locais são proibidos por causa da aglomeração de pessoas, né? Mas, se Deus quiser, isso vai voltar ao normal. Então, ali na página de número 8... diz assim: monumentos históricos são construídos em espaços públicos, geralmente em praças. Estes locais também guardam histórias da cidade. Então, como a prof falou, o único lugar que eu conheço que pode ter, que eu me lembre, né? Eu não passo, não é a minha passagem, né? Mas vou tentar fazer isso. É aqui na Odilo Garcia, na rua Reinaldo Schmidhausen, que existe a praça ali, uma área onde as pessoas podem se passar um tempo. E que existe o busto. O que é o busto? É essa parte somente da pessoa em homenagem ao Odilo Garcia, né? Que foi um grande... um homem que fez parte da história. Tanto que ele tem uma rua com o nome dele, tem uma praça com o nome dele. Então, o que acontece? As praças, as ruas, né? Elas recebem, no nosso caso aqui em Itajaí, né? As escolas municipais... a prof vai falar do que a prof conhece, né? Elas recebem o nome em homenageando uma pessoa que já faleceu, certo? Então, a praça, o Parque Ecológico recebe o nome de um moço que já faleceu. Eu não vou dar mais informações porque vocês vão fazer um trabalho
de história referente a isso. As praças existem desde os tempos bastante antigos. O uso delas passou por mudanças no decorrer do tempo. Então a prof já falou que antigamente era para um destino de uma coisa, hoje não mais. Hoje as praças são para a interação e socialização das pessoas. Muitas praças brasileiras surgiram em frente das igrejas. Ok. Nós temos uma, que é a Praça da Igreja Matriz. Ela está localizada bem na frente da igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica foi a primeira igreja situada nas cidades, certo? A Igreja Matriz é da congregação católica. E a Igreja Matriz eram antigamente as pessoas, a prof não sabe hoje, né? Se é um hábito ainda, né? Mas tem pessoas que sim, tem um grupo de pessoas que não. Que vão à missa frequentemente. E sim, daí depois da missa, estão na praça para aproveitar aquele espaço, né? Se reúnem naquele espaço para fazer procissões, se reuniam, né? Hoje não tanto quanto. Antigamente ainda existe aqui na nossa cidade, tem as festas das igrejas, que também são realizadas nas praças em frente à igreja. Tem a festa de São João, que é feita na igreja de São João, na praça de São João. Antigamente tinha a festa da Igreja Matriz, que era feita bem na frente, ali naquela praça bonita que a gente tem em frente à Igreja Matriz, ok? Em algumas praças mais antigas havia correto e chafariz. Correto é uma construção antiga que tinha apresentação artística. É esse tipo de objeto aqui. Aqui na nossa cidade a gente não tem. Não tem. É um lugar onde as pessoas... É uma estrutura circular, ok? Meio círculo. Ou... onde os músicos sobem. Ou se a pessoa fosse declamar um poema. Ou fosse fazer uma canção. Cantava dali em cima e as pessoas ficavam na parte de baixo. É como se fosse um palco, mas de uma estrutura diferente, ok? Há um tempo atrás a prof foi a... Oh meu Deus, esqueci o nome do local. Não vou ler, a hora que eu lembrar eu retorno. E lá tinha um coreto. E os chafariz a gente tem, né? A gente tem chafariz ali na Igreja Matriz, porém, o nosso chafariz da Igreja Matriz é o moderno, né? Eu não sei se agora faz tanto tempo que a prof não vai no centro, e principalmente naquela área da região da Matriz, mas quando foi inaugurado, o chafariz jogava águas, tinha peixinhos, tinha tudo ali naquela parte. Hoje a prof não sabe como funciona, mas antigamente os chafariz eram neste formato que traz na apostila. Ó, então a primeira imagem é do coreto e a segunda imagem do chafariz, né? Os coretos são uma herança portuguesa. Nesses locais, bandos musicais se apresentavam em eventos religiosos, concertos e festas em geral. Os coretos também eram utilizados para pronunciamento do governador e algumas outras coisas. No passado não havia água canalizada nas cidades, por isso foram construídas fontes públicas para conduzir água para os moradores atenderem suas necessidades de alimentação, lavagem de roupa e higiene. Nos dias atuais, os chafariz antigos não têm mais uso de fornecimento de água para os moradores da região. Então esse aqui está localizado na cidade de Minas Gerais, em Tiradentes, na cidade de Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Então, a prof já comentou com vocês que Minas é uma cidade muito histórica, ela é riquíssima em casas antigas, prédios antigos, o patrimônio histórico deles é enorme, né? Diz que é um centro histórico todo que gera em torno de igrejas, prédios e monumentos históricos, ok? O que a gente precisa aprender sobre isso aqui? Que todo local conta um pouco da história da população, um pouco da história da vida daquela cidade, né? No caso a nossa aqui, os nossos pontos turísticos é que contam um pouquinho da nossa história, ok? No decorrer dos anos, virando a página, na página de número 9, as praças passaram por transformações, crescimento das cidades, pode modificar a paisagem no entorno das praças. Além disso, esse tipo de espaço pode receber um novo nome, novos monumentos e mudar de tamanho, por exemplo. Então, isso a gente já sabe, né? Conforme o passar dos anos, as coisas vão se modificando, né? Tanto o estilo das pessoas, o estilo de moradia, o estilo de construção, tudo isso vai se modificando, ok? Número 9. Então a gente vai ver ali as duas imagens. Largo do Rócio, em 1827, e Praça de Tiradentes na atualidade. Então ali tem dois lugares para você
perceber a mudança. Não são os mesmos lugares, tá? São lugares diferentes, porém a gente percebe o estilo de construção e o estilo de estrutura, né? Ok? Sabendo dessa informação de praças e suas histórias, monumentos históricos, o bom seria que a gente pudesse dar uma volta, né? E perceber toda a riqueza que existe numa construção histórica, o tanto que conta da história, né? Um lugar bom para se visitar, quando for possível, é claro, é o nosso museu, né? A gente tem aqui na cidade um museu e aí tem algumas peças que contam um pouquinho do nosso patrimônio histórico. A gente já foi, eu acho, ano passado, se não me falha a minha memória, e a gente passou, mas passamos muito rápido. O ideal de ir ao museu é em poucas pessoas, para que você possa utilizar do espaço da melhor forma possível, porque no museu o silêncio é essencial, não pode tocar nos objetos, você tem coisas para ler e observar nos objetos. Quando a gente foi em grupo, então não é uma coisa muito boa. A gente passou, vimos algumas coisas, porém não foi tudo que a gente conseguiu explorar, né? Ali no nosso museu até tem uma parte de baixo que naquela nossa visita a gente não conseguiu entrar, mas é sempre bom a gente visitar esses lugares. Conta um pouquinho da nossa história. Da história do mundo, né? Da história do Brasil. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar a atividade de história.